Naquele tempo, Jesus foi para o Monte das Oliveiras. De madrugada voltou de novo ao templo. Todo o povo se reuniu em volta dele. Sentando-se, começou a ensiná-los. Entretanto, os mestres da lei e os fariseus trouxeram uma mulher surpreendida em adultério. Colocando-a no meio deles, disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi surpreendida em flagrante adultério. Moisés, na lei, mandou apedrejar tais mulheres. Que dizes tu? Perguntavam isso para experimentar Jesus e para terem motivo de o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, começou a escrever com o dedo no chão. Como persistissem em interrogá-lo, Jesus ergueu-se e disse: Quem dentre vós não tiver pecado, seja o primeiro a atirar-lhe uma pedra. E tornando a inclinar-se, continuou a escrever no chão. E eles, ouvindo o que Jesus falou, foram saindo um a começar pelos mais velhos. E Jesus ficou sozinho com a mulher que estava lá no meio do povo. Então Jesus se levantou e disse: Mulher, onde estão eles? Ninguém te condenou? Ela respondeu: Ninguém, Senhor. Então Jesus lhe disse: Eu também não te condeno. Podes ir, e de agora em diante não peques mais. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, a liturgia deste quinto domingo do tempo da Quaresma nos traz a mesma mensagem da semana passada, a mensagem da misericórdia de Deus, do amor misericordioso de Deus que vem ao nosso encontro. Mas tem uma diferença. Semana passada, Jesus nos propôs uma parábola. O que é uma parábola? Eram histórias que Jesus inventava, que Jesus criava, com detalhes, cheios de simbolismos, mas não era uma história real, que pode ter acontecido, mas ele criou uma história. Hoje não. A misericórdia de Deus nos é apresentada não através de uma história imaginária, mas na vida concreta de uma pessoa, de uma pecadora, de alguém que realmente fez o mal, mas com quem Deus usou de misericórdia. Então, a igreja nos convida a refletir e a confiar na misericórdia de Deus. E as leituras que nós ouvimos nos sugerem dois aspectos. O primeiro, aquilo que Deus faz com relação a gente, com a sua misericórdia. E depois, qual deve ser a nossa resposta a essa misericórdia de Deus, porque nem sempre é fácil acolher essa misericórdia. Isso tudo vem muito bem retratado no Evangelho. Uma cena impressionante. Aliás, depois de Jesus no Evangelho, eu não vou fazer um estudo sobre isso ainda. Se eu estiver à toa no santuário, um dia eu vou fazer esse estudo. Depois de Jesus, eu acho que os nomes que mais aparecem no Evangelho é essa corja que apareceu hoje aqui de novo: escribas e fariseus. É só falar de Jesus que eles surgem: os escribas e os fariseus. Escribas, os mestres da lei, os perfeitos, aqueles que cumpriam a lei, os certinhos, os santinhos, os que se achavam em posição de julgar e condenar todo mundo. E é assim que eles aparecem hoje. Eles tinham essa espécie de radar para ficar descobrindo o pecado dos outros. Vamos achar alguém para ser apedrejado. E encontraram essa mulher no erro. É preciso entender bem. Ela estava no pecado, ela errou. E o que Jesus está querendo dizer não é falar para nós que ela estava certa. Não é isso. Mas Jesus tem que chamar a atenção para a atitude dessas pessoas. Se a lei mandava apedrejar, que cumprissem isso. Mas eles querem transformar em espetáculo. E mais ainda, eles instrumentalizam essa mulher. Que bom que nós encontramos. Vamos aproveitar dela para armar uma cilada para Jesus. Então, eles tinham amor por Deus,
Eles tinham zelo pela lei de Deus, era isso que os movia, a santidade de Deus, a fidelidade matrimonial, nada. Eles usaram daquela mulher como se fosse uma coisa para ver o que Jesus ia falar. Eles expuseram o erro daquela mulher. Aprendamos isso, queridos irmãos e irmãs. Não se deve expor o erro dos outros. O 8º mandamento da lei de Deus: não se expõe o erro dos outros. Mas a pessoa errou, mas todo mundo tem direito à sua boa reputação, todo mundo tem direito à sua boa fama. Isso é princípio da moral da igreja. Eles expõem aquela mulher, a colocam no meio, no centro, para que todos olhem. Imaginem a humilhação daquela mulher e perguntam para Jesus. Aí está a cilada. Encontramos essa mulher em flagrante adultério. Moisés na lei mandou apedrejar. E o que é que o Senhor manda? Mestre, como se reconhecesse Jesus como mestre. Era uma cilada. Se Jesus falasse assim, apedreje, a lei mandou. Então toda aquela auréola da misericórdia que Jesus pregava, todas as palavras, todos os gestos de Jesus em direção aos pecadores, caía por terra. Ele fala muito, mas na hora de salvar essa mulher, ele mandou apedrejar. Se Jesus fala assim, não apedreja não, eles teriam motivo para levar Jesus ao tribunal e dizer que ele tem que ser condenado, porque ele vai contra a lei de Moisés, que é a lei de Deus. Cilada, dilema. Qualquer solução seria ruim para Jesus, se Jesus fosse simplesmente uma pessoa como nós. Mas ele é Deus, e Deus sempre tem uma outra saída. Nos dilemas da vida, Deus sempre tem uma opção. E Jesus primeiro mostra desprezo por aquelas pessoas. Aquelas pessoas, desculpe a palavra, asquerosas. Aquelas pessoas que não tinham nenhum temor de Deus, que de santidade não tinham nada. Em outro lugar, Jesus falou para eles, são vocês não, falando deles, né? São sepulcros caiados, um túmulo branquinho por dentro, com a podridão lá dentro. Assim eram aquelas pessoas que levaram aquela mulher. Por isso que Jesus fez, quando eles perguntam, o que o Senhor manda, o que o Senhor diz? Jesus simplesmente agachou e começou a escrever no chão, talvez desenhando, talvez riscando ali o chão, não dando a mínima importância para aquelas pessoas que vieram atrapalhar a sua pregação. Mas eles insistiram, e o erro deles foi ter insistido. Eles provocaram o leão. Tem hora que é melhor não falar nada, né? Eles insistiram e disseram para Jesus mais uma vez, o Senhor não vai responder? Então Jesus, que estava ali abaixado, se levanta, se coloca numa posição de autoridade, olha para aquelas pessoas e abre a consciência deles e diz assim, é para apedrejar? Pois bem, catacou com a pedra na mão, então vamos apedrejar. Certamente alguns já levantando com aquela fúria, daquele santo zelo pela lei de Deus. Jesus fala, mais um momento, vamos fazer o seguinte, quem estiver sem pecado, joga a primeira pedra. Comece a apedrejar essa pecadora, aquele que não tem pecado. E aí as pedras começaram a cair, não sobre a mulher, mas a cair no chão. Ninguém teve coragem. Aquelas pessoas, aquelas víboras, desafiavam Jesus, mas no fundo, aqueles hipócritas tinham medo de Jesus, porque no fundo eles sabiam que Jesus conhecia toda a podridão que estava dentro deles, tanto que eles não tiveram coragem. Se realmente eles tivessem consciência da sua santidade, eles teriam jogado a pedra, igual o Padre Léo conta de brincadeira, né? Que Nossa Senhora estava lá quando Jesus falou, quem tivesse pecado, atire a pedra, e pá! Aí Jesus fala, mamãe, a senhora não. Claro que Nossa Senhora não faria isso, né? Claro que ela não faria, mas para dizer que se fosse pela questão do pecado, ela poderia, né? As pedras começam a cair no chão, porque na mente deles certamente veio aquilo que também Deus falou, não desejarás a mulher do teu próximo. E eles conheciam muito bem a própria consciência, não tiveram coragem e foram se retirando. E diz o Evangelho, a começar dos mais velhos, porque os mais velhos eram os que ensinavam, eram os que eram referência, eram aqueles que o povo reverenciava, chamava de mestres, pois eles foram os primeiros a se retirarem, porque quiseram salvar a
a própria pele. Não estavam seguros. Era tudo teatro. Em outros momentos funcionou. Talvez muitas mulheres foram apedrejadas por aqueles hipócritas. Mas agora, na presença de Jesus, eles não têm coragem. Porque Jesus conhecia o coração de cada um deles. E todos se retiram. E fica a mulher sozinha. A misericórdia de Deus, que agora se mostra para com aquela mulher. Jesus então se dirige a ela e pergunta para ela: onde estão eles? Ninguém te condenou? Jesus queria que aquela mulher tivesse consciência de que ela mereceu ser apedrejada. Ela errou. Nós não estamos passando a mão na cabeça dela, tadinha, foi só uma fraqueza. Não é isso, não. Ela errou. Mas Deus, na sua misericórdia, perdoa porque Ele é bom, porque Ele é misericordioso. A diferença dos escribas e fariseus para Jesus é que os escribas e fariseus amam o pecado e odeiam o pecador. Jesus odeia o pecado, mas ama o pecador, porque Ele não olha o pecado, Ele olha a pessoa, Ele olha o filho, a filha de Deus. E por isso Jesus pergunta para ela: ninguém te condenou? Ninguém, Senhor, porque de fato todos aqueles, ninguém poderia condená-lo. E aí Jesus fala: eu também não te condeno. Jesus poderia condená-lo, Jesus poderia atirar daquela mulher todas as pedras, mas Ele é que tem a palavra decisiva, diz para ela: eu não te condeno. É a misericórdia de Deus que vem até nós. Quantas vezes, queridos irmãos e irmãs, Deus já disse para cada um de nós: os nossos pecados podem ser diferentes dos daquela mulher, mas nem por isso deixam de ser pecados e dignos de reprovação. E Deus falou para cada um de nós: eu não te condeno. Sobretudo quando a gente vai lá naquele cantinho que tem aquela gradinha lá, não é? Ali no confessionário. Ali Deus, através da voz do Padre, fala para cada um de nós: eu não te condeno. Querido irmão, querida irmã, deixa eu deixar você bem quieto agora, você ir para casa hoje sem paz, mas é no bom sentido. Se você ainda não fez na sua vida a experiência do que é se confessar, você não sabe o quanto você está sofrendo à toa, com seus remorsos, com seu peso de consciência, com você deixando para depois, o quanto você está perdendo por não ir lá. Se você tem seus motivos, é claro que a gente entende, mas se é por medo, se é por vergonha, se é por achar que o seu pecado é muito grande, você não sabe como que você está sendo bobo de sofrer à toa. Deus te espera ali com o perdão. A única coisa que Deus quer dizer para você, pessoalmente, como Ele fez com aquela mulher, olho no olho, é dizer para você: eu não te condeno, porque eu fui condenado por causa de você. Tudo aquilo que você merecia, eu assumi e o destruí na cruz. Eu não te condeno. E depois vem agora a nossa resposta. Jesus fala para aquela mulher: pode ir para sua casa. Aquela mulher deveria estar ali debaixo de um montão de pedras, mas Jesus fala para ela: pode ir, volta para sua casa, volta para a sua vida. Você nasceu de novo, eu lhe dou uma nova oportunidade. O perdão de Deus é isso, e Deus nos convida a acolher essa oportunidade que Ele nos dá. Podes ir. E a primeira leitura completa o Evangelho, quando Deus fala através do profeta Isaías: não fiquem pensando nas coisas passadas. São Paulo, na segunda leitura: eu deixo o que ficou para trás e olho para aquilo que está na frente. Deixe o seu passado, esqueça o seu passado. Se você já pediu a Deus perdão, você já se confessou, não viva no passado. Assim como Deus te perdoou, acolha esse perdão e nesse sentido também se perdoe. Não viva preso ao seu erro, ao seu passado. Eu era uma pessoa tão boa, mas depois eu fiz tal coisa. Não me perdoou. Perdoe-se. Acolha o perdão. Jesus fala: podes ir, não peques mais. Acolher o perdão, saber perdoar.
refletir muito no que Jesus fala para os escribas e fariseus, não é? Não sermos tão prontos para condenar, mas para perdoar, assim como Deus usou para conosco de misericórdia. E para terminar, um outro exemplo dessa misericórdia, nós temos na segunda leitura, na pessoa de São Paulo, de uma forma muito resumida. Ele fala, ele traz a sua vida, ele fala: eu fui conquistado por Cristo. E ele fala: eu considero tudo como lixo diante do que é Jesus para mim. E diz mais, uma frase espetacular: por causa de Cristo eu perdi tudo. E de fato, Paulo perdeu tudo por causa de Jesus. O que é que nós estamos dispostos a perder, se for preciso, por causa de Cristo? Perder significa, às vezes, abrir mão, significa mudar a nossa conduta. Se é para deixar no passado as coisas ruins, o que é que eu estou disposto a perder por causa de Cristo? Mas São Paulo fala: eu fui alcançado pela força da ressurreição de Cristo, e por causa disso vale a pena deixar tudo. Que Deus nos dê essa coragem de deixar o que for preciso, as amarras, as coisas que nos prendem, o nosso passado, talvez um passado sombrio, um passado que nos causa vergonha, mas é passado. Olhe para isso como é passado, ou mais ainda, não olhe para a frente, olhe para Cristo. Já expliquei o simbolismo das imagens cobertas. Concentre-se em Jesus, um Jesus que olha para você, não com um olhar frio, não com um olhar condenatório, mas um Jesus que olha para você como olhou para aquela mulher caída a seus pés e disse para ela: eu não te condeno. É assim que Ele olha para nós. Acolhamos na nossa vida o perdão de Deus e vivamos a alegria da certeza de sermos perdoados por Deus. Amém.